Em nome da Embaixada dos Estados Unidos e Consulados no Brasil, a Associação USBEA Brasil, nós estamos realizando nesse mês de novembro o USBEA Month, um evento realizado por todos os clubes alumni estaduais, composto por participantes, ex-participantes de programas patrocinados pela Embaixada e seus consulados, ações de engajamento e impacto social em suas comunidades. Desde 2014, a Embaixada e Consulado dos Estados Unidos no Brasil e a sua rede alumni organizam essa ação para comemorar o Dia do Voluntariado no Brasil, uma lei instituída em 28 de agosto, com ações de impacto social em comunidades em todo o país. Em 2021, o evento acontecerá no mês de novembro, com o tema Thanksgiving, ou Ações de Graça, aqui na língua portuguesa. O chapter USBEA Rondônia estará promovendo nesse mês uma série de lives aqui no canal do YouTube, também com transmissão no Facebook, sobre o tema USBEA Rondônia Live Sessions, nos dias 5, 12 e 19. Das 7 horas até as 8, no horário de Brasília, com bate-papo, né, muita conversa entre alumni, ex-intercambistas, né, e também painéis dos nossos participantes. O público-alvo dessa programação é toda a comunidade geral, comunidade escolar, professores, alunos, pais, e também a nossa comunidade alumni. O nosso objetivo aqui é relacionar as ações, os aprendizados que nós obtivemos nos nossos programas, né, da Embaixada nos Estados Unidos e no Brasil também, com o trabalho que nós estamos desenvolvendo atualmente, tanto, né, nas ações da vida pessoal e o desenvolvimento profissional. Nós queremos compartilhar com vocês essas experiências, esses conhecimentos adquiridos e também falar de temas específicos de interesse da comunidade alumni. Então, aqui com vocês, nós agradecemos a participação e que vocês vieram aqui também participar conosco dessa série de lives aqui no canal do USBEA Rondônia. E aí eu quero começar aqui falando para vocês também, compartilhando aqui 2 citações, né, como uma Fulbright Alumni, que nós concordamos e achamos muito interessante, que diz o seguinte, que compartilhar, né, sobre um prêmio recebido pela Fulbright, uma bolsa de estudos recebida pela Fulbright, realmente é algo extraordinário. E além disso, não só, né, receber uma bolsa, receber um prêmio, mas também aprender a conviver, a estudar, a trabalhar, a se aperfeiçoar no estrangeiro, num país estrangeiro. E ainda mais, assim também responder, né, e estar alinhado com um dos grandes objetivos que tanto a organização Fulbright quanto a embaixada e seus consulados têm, que é de estabelecer um entendimento mútuo entre os americanos, né, nos Estados Unidos, e entre as outras nações também. E nós não podemos concordar mais, né, do que o necessário. Nós concordamos com essa citação, que é isso mesmo, é esse entendimento mútuo entre os diversos países, as diversas culturas. Nós também citamos aqui que, além de participar desses programas de intercâmbio, também nós conhecemos alunos, participantes desses programas que são talentosíssimos, pessoas criativas e que nos ensinam a conviver no mundo de diferenças culturais e também a querer, né, crescer como pessoas e como profissionais. Então, nisso nós podemos viver em um mundo como cidadãos globais e como pessoas que estão ali para espalhar cada vez mais, né, a questão dessa cidadania, que nós pertencemos, né, a esse grande lugar que é o nosso mundo, é o nosso planeta. Então, nós concordamos com essas 2 citações que vêm lá do Fulbright, alumni.gov.com, certo? Então, nós não podemos concordar mais, nós concordamos sim com isso. E we can't agree more, because here we have participating for different states and from different countries. Aqui nós temos, né, participantes, amigos nossos de diferentes estados e diferentes países também. So, welcome to our weekly YouTube live session. Bem-vindos à nossa sessão semanal no YouTube, nossa live semanal no YouTube.
From the USBEA Rondônia chapter, we are the State Alumni Club made up of participants and alumni of U.S. government-sponsored programs. We engage in volunteer actions and social impact in our community. I'm your host, Carla Pascoal and Sofia. Então, hoje eu sou a anfitriã dessa reunião, sou a Carla Pascoal. Também está aqui comigo a vice-coordenadora do USBEA Rondônia, Sofia Romão. Eu fui participante do programa Fulbright DEI 2019. Fulbright significa, né, Distinguished Award for International Teachers. E a Sofia foi jovem embaixadora em 2019, né, Sofia? Isso mesmo, Carla. Nós estamos falando aqui da cidade de Porto Velho, que é capital de Rondônia, e Rondônia é um estado da região norte do Brasil. So today's meeting is about Fulbright Alumni share their experiences in the US. So, nossa live hoje é para compartilhar as experiências dos ex-intercambistas do Fulbright DEI 2019. E o objetivo dessa live é ter mesmo uma conversa informal com, né, amigos, né, entre amigos, ex-participantes do programa da Fulbright, e nós estamos aqui com esse objetivo de compartilhar, né, relembrar um pouco as experiências que nós tivemos e relacionar com esse momento atual que nós estamos vivendo, falando um pouco de desenvolvimento profissional também e o que nós estamos fazendo nas nossas comunidades. Os nossos convidados de hoje são José de Arimateia, que também foi um Fulbright DEI 2019. O José de Arimateia é lá do estado de Sergipe, né, José? In fact, I was born in the state of Paraíba, but I've been living here since 2012. So I consider this my second state. It's a pleasure for me to live here. Okay. Ele nasceu, na verdade, na Paraíba e está, né, no Sergipe desde 2012, é isso? Yes, nossa, então ele se considera também né, um paraibano. Muito bem, José. E nós temos aqui a nossa convidada, we have our guests from other countries, my friends, Florence. Florence is a Fulbright DEI 2019. You can talk a little bit about you, Florence. Yeah, hello everyone. I am Flores Galiamit from the Philippines. I am from the island of Mindanao, the third part of the three major islands of the Philippines. I am teaching elementary for 15 years, and then I am also managing now programs for curriculum in our division. Florence é de uma das terceiras maiores cidades lá na Filipinas, né? E ela trabalha na divisão de currículo. You said the division of curriculum, the educational department. Okay, you manage curriculum. Okay, so ela trabalha na divisão de gerenciamento de currículo no departamento de educação lá nas Filipinas. Thank you, Florence, for coming. Thank you also for the invitation. Okay, and our third guest is Kumba Sebor, my Fulbright fellow also. Hello, Kumba. Okay, you need to turn on your microphone, please. Okay, go ahead. Okay, hello, Carla. Hello, everyone. And thank you for the invitation. I'm Kumba Sebor, Fulbright DEI 2019. I'm from Senegal. I'm a teacher of English here in Senegal. I'm teaching in a public school, in a high school. It is a public school. Yeah, that's what I do here. Ok, a Kumba ela é professora do ensino médio em escola pública lá em Senegal, e ela também participou do mesmo programa que eu, Florence, né, que foi o Fulbright DEI 2019 no estado de Nova York, na cidade de Syracuse. Então, nós somos former alumni from Syracuse University, né, a Universidade de Syracuse também. O José não foi para Nova York, José foi para outro estado. Qual foi o estado que você foi, José?
Então, eu fui para o estado do Arizona, precisamente para a cidade de Tempe, né? E estudei na Universidade Estadual do Arizona. Tivemos a oportunidade de nos encontrar lá em Washington. Washington, D.C., né? Lembro dos demais convidados de nos encontrarmos. Não conversamos muito, né? Porque foram poucos dias lá em Washington, mas é um prazer revê-los, né? A todos. I appreciate Kumba and Florence for coming here, share your thought with us, with our Brazilian audience, teachers and students. So I really appreciate. I'm excited for what you are exchange with us, what you are sharing with us, the things you are doing currently. So I'm really excited. So that's awesome. It's great. It's great to talk to you today. Okay. Yeah. So let's talk about this. So this is the main idea, the main topic here, because the people want to know. I've been talking about you with my friends in Rondônia. I've been talking about Kumba, Ismadar didn't come because of some personal things, but I appreciate the first answer she did, actually. So Ismadar, healed, my heart is with you where you are, okay? Maybe in the next time you will be here with us. So thank you, Kumba and Florence. Eu disse para elas que a Ismadar, né, não pôde comparecer aqui nessa reunião por motivos pessoais, mas que ela, né, no primeiro momento ela aceitou, mas agora ela teve algumas dificuldades. Então, um grande beijo, ela está no meu coração também, nós tivemos momentos maravilhosos. First, Florence and Kumba. I have a question for all of you, José, Kumba and Florence. Okay, let's follow the sequence. José, Florence and Kumba, right? The first question is, a primeira pergunta que eu quero fazer para vocês, o que você acha que ajudou, né, a ser aceito num programa como o José? Okay. In English or in Portuguese? It's up to you. But we have a Brazilian audience, okay? So in Portuguese. Então. Let's translate Florence and Kumba. Ok. Então, primeiramente, né, essa fala vai servir para aqueles professores que querem um dia fazer parte desse tão estimado, né, intercâmbio, né, que é o Fulbright de AI. Eu posso continuar falando, né? Yes, yes. Okay. Você pode dizer assim, o que você acha que ajudou você conseguir, né, não, ser não, pensei que você ia selecionado? traduzir. Pensei que você ia traduzir. Não. Okay. Eu vou traduzir Kumba e Florence. Ok. Então, para esses professores que desejam um dia fazerem parte, né, é importante lembrar que o primeiro passo, acredito que o mais importante, é preencher bem aquele formulário. Né? Preencher bem aquele formulário. Claro que espera-se que anteriormente você tenha se preparado um pouco na questão da oralidade, né? Porque vai ser requerido isso depois do formulário, mas em primeira mão eu diria que o formulário, preencher bem seu objetivo. Ok, objetividade, né, e saber o que está preenchendo. O José deu uma travadinha ali um pouquinho na internet, mas assim que ele voltar, ele completa a ideia, a resposta dele. Florence, are you here? Ok. Estou de volta? Ok, isso, pode completar. Estou de volta, então? Isso, pode completar a resposta. Então, precisa ser objetivo, mas precisa também obedecer aquelas quantidades mínimas de linha. Obedecer quanto à objetividade, sem, no entanto, ser tão rápido na escrita. Então, se pede 200 caracteres, você tente obedecer esse quesito, fazer seu objetivo, ir direto ao ponto, porém, obedecendo a quantidade mínima de linhas
Isso vai fazer com que você obtenha alguma vantagem na análise, cuja análise é a primeira etapa, né? A primeira etapa para que você esteja, pelo menos, dentro para concorrer e, objetivamente, poder participar do programa. Legal. Essa é a dica que eu dou. Ser objetivo, né? Ser objetivo e, ao mesmo tempo, obedecer aos quesitos das perguntas. Mas tem uma outra questão, né? Tem algo, eu não sei se vamos falar, se poderíamos falar um pouco mais disso na próxima pergunta, eu acho que vai dar para explorar bem isso. Vamos ver, então, na Florence, qual foi o ponto-chave para ela, né, conseguir ser selecionada e o que ela acha, né, num programa Fulbright. Florence, what about you? What do you think? For me, what I think made me into the Fulbright EUA is simply being myself. Ela disse ser simplesmente ela mesma. My enthusiasm towards the program and to really participate, representing my country to the Fulbright EUA, the best that I can. Representar o país dela, né? Ela disse que representar, ser ela mesma, representar o país que ela vive e demonstrar isso, trazer isso para dentro do programa. Okay, and I also believe that the program that I have proposed to the Fulbright people made them realize that I should be in the program, and I'm really very thankful to have a spot for being a Fulbright EUA. E aí ela acredita que a forma como ela apresentou a proposta dela fez com que as pessoas lá, né, que selecionou, as que selecionaram as propostas, acreditaram nela, e aí ela agradece por ter participado, por ter entrado então nesse programa da Fulbright. Kumba, what about you? What do you think that helped you earn a spot on the Fulbright program? It was very tough. The selection was very tough because it was a little bit long, because here we start with an online submission with you have to write many things, answer to many questions, and after that step we have to do a test to test your grammar, your reading comprehension, and after that also we had to do the TOEFL. Now, before the TOEFL, we had an interview at the U.S. Embassy, and after that, we underwent the TOEFL, and after the TOEFL, we have been chosen to represent our country, and that was really great because we were chosen among so many other teachers who are also good, very good teachers, and that was not obvious, that was not easy, but we made it. And we knew that we had to represent our country. We have to meet other teachers from other countries, and we knew that we are going to meet the best, because it is a selection. Deixa eu só resumir. Okay, I will try to resume everything you've said. A Kumba disse que foi um longo processo, né? Ela teve que responder um formulário gigantesco, igual nós aqui no Brasil também. Depois ela teve entrevista com o consulado lá no país dela, no Senegal. E aí depois ela teve o TOEFL, né? Que testou os conhecimentos na gramática, no vocabulário de língua inglesa. E daí, então, ela, né, participou da seleção internacional com outros profissionais, com outros professores, e ela pôde, né, conhecer outros profissionais e outros professores. Então, foi um processo gigantesco, um processo longo, né, assim como nós fizemos também. Ok, go ahead, Kumba. You can. Yeah, as I said, we knew that we were going to represent our country, to meet the best teachers from the world. That was a real opportunity for us to keep in touch with the rest of the world, to share with it. And I'm really very thankful to participate in that program, because I have learned a lot. I have met so amazing people who are close to me now, who I consider as part of my family. And that was just great.
Ok, ela disse que teve, né, que mostrar mesmo, representar o seu país, isso é muito forte no programa da Fulbright, né, a representação do seu país, no caso do Senegal, e ela conheceu vários professores, né, que ela agradece muito por ter participado desse programa, que ela, né, pôde conhecê-los e também crescer junto com eles, né. Let's move on to the second question. Ok. Então, Carla, posso falar um pouco mais sobre, respondendo ainda a essa questão? Teve um detalhe que eu esqueci de mencionar, mas é importantíssimo, né? Pré-requisito também naquele formulário e também em todo o programa, que é a questão do voluntariado. Então, para todo mundo que deseja participar, né, procurar com antecedência, eles exigem pelo menos 1 ano de voluntariado, né? Existem várias opções de voluntariados, como você pode dar aula grátis a alguém, você pode acolher refugiados, você pode, enfim, fazer doações com certa regularidade. Então, é importante que você tenha essa disponibilidade, esse perfil, com pelo menos 1 ano, para que possa concorrer, né, e efetivamente ter algum êxito aí nessa seleção. José was talking about because you need to have a profile, you know, you have to be involved in volunteerism, and also as I think it's a kind of a youth ambassador, because all the students have to be a volunteer entrepreneurship kind of a profile also. But the profile also important. O perfil é importante também, um perfil de liderança envolvido com trabalho voluntário. Okay, so now you can move on to the second question. So I will start, okay, back forth. Comba, okay, Comba was the last, so she will be the first. How has your participation in Fulbright program helped you develop personally and also professionally? Can you respond? It helped me a lot because I learned many things new there. I learned many things there, and when I came back, I had the opportunity to share with my colleagues here, to show things that I learned there, because I will just give you the example of the technology classes we were doing in Syracuse. They helped me a lot during the pandemic, because I am working with the US Embassy in a program named Access, the Access program. They select students from the junior high schools and teach them about American culture and about the English language, to help them to improve their English. And in that program, because of the context of the pandemic, they were looking for a teacher who could do online classes. Okay, I will try to explain in Portuguese the first part of your answer, okay? let me translate. Ok, eu perguntei de que forma o programa da Fulbright ajudou a Comba a ter um desenvolvimento pessoal e profissional depois do programa, né? Ou durante o programa, e ela disse que ajudou bastante, principalmente com as aulas de tecnologia que ela teve, que nós tivemos em Syracuse, né, ela teve vários workshops em tecnologia, e quando ela voltou para o país dela, ela trabalha com o ensino médio, ela participou daquele programa do Access, né, da embaixada do RILO, do Escritório Regional de Língua Inglesa, que aqui no Brasil nós também temos esse programa Access, que eles selecionam, né, jovens do ensino médio para trazer um desenvolvimento acadêmico e profissional para eles na área da língua inglesa e também na área tecnológica, lá no caso dela, no país, onde, né, em Senegal. Então, foram selecionados alunos do high school, que é do ensino médio, e ela, por ter esse conhecimento vindo do programa da Fulbright, das oficinas de tecnologia, ela pôde trabalhar como professora desse programa Access lá. Então, ela teve esse ganho aí profissional também. Okay, Kumba, go on. You can finish your answer. Yeah, I was saying that I was chosen by the US Embassy to do the access classes, and we were doing in-person classes, but most of the classes were done online. So I was is that the possibility, the opportunity to share, to exchange, to learn a lot from others. And when you come back, you can share what you have learned from other people, what you have learned from the teachers there, from the people you from other teachers, from the high schools there.
I got a lot of experience. And when I came, I had the opportunity to share with students and even with some colleagues, because I made many presentations here in our local cell and in our departmental cell with other colleagues, with other English colleagues, and that was really great. And I'm still sharing with them. Ok, ela disse que ela foi selecionada, então, pelo consulado lá no Senegal, né, que aí ela pôde compartilhar o conhecimento que ela aprendeu, que ela teve, tanto com os professores nos Estados Unidos, professores da universidade, professores do curso da oficina de tecnologia, os professores do ensino médio, do high school, lá também nos Estados Unidos, e aí ela pode compartilhar esse conhecimento adquirido com os colegas dela, da escola dela, professores de língua inglesa lá no Senegal, na escola pública, com os alunos e com os alunos participantes desse programa do Access. Então, nesse programa, os alunos tiveram aulas, tiveram ensino híbrido, né, tiveram tanto aulas presenciais quanto aulas online também. Então, ela disse que, né, é sempre bom todo o conhecimento que ela teve, ela pôde compartilhar, e ela compartilhou, de fato, tudo que ela aprendeu. Now, Florence, what about you? Yeah, hello. Okay, can you hear me well? Yes. Okay, so thank you so much. Personally, the Fulbright experience is really turning my stereotypes, my biases, 360 degrees. Então, ela disse que o programa da Fulbright realmente ajudou ela a questão, né, a ampliar o sentido que ela tinha sobre stereotypes, you increased the way you see stereotypes. Então, ela ampliou a forma como ela via, né, os estereotipos, o conhecimento que ela tinha também ajudou tudo a ampliar essa participação no programa Fulbright. Okay, go on. Yeah. Okay, coming from a country which my only access is internet and movies, the stereotypes I had with American people and very little ideas of the ways the different countries behave, or the different people from the different countries behave, really turned upside down when I met all of you. Okay, e ela falou que, ela disse que todo o conhecimento que ela tinha, principalmente sobre os americanos, vinha principalmente da internet, dos filmes, e aí quando ela foi nesse programa da Fulbright, e tudo isso virou de ponta cabeça, né, porque o que ela achava que era, de fato não era, quando ela conheceu as pessoas no programa, nos conheceu no programa, então ela mudou essa visão que ela tinha a respeito de estereotipos. Ok? Okay, so my idea of American people are really liberated, way beyond the very conservative culture that we have in the Philippines. But when I get to know them, when I get to know the families, the friendship families, one of the best things that we ever had in that Fulbright our award that we have is, really we have this universal idea of what really a family is. The love, the core that we share is the same all throughout the different countries. The respect we have for our elders, the way we treat our children, the way we dream, we aspire for each other is really the same. And the way we value people is pretty much the same, only applied in maybe different way, but really not so far from who we are in where we are coming from. Like there's this certain universality of human being that is really being shared during the Fulbright program. Ela disse que vem, né, de um país como a Filipinas, que é um país bem conservador, né, e a visão que ela tinha, por exemplo, a questão de família, né, quando ela encontrou com a host family, a família, né, que a acolheu lá nos Estados Unidos, ela percebeu que, na verdade, o conceito que ela tem de família do país dela, da Filipinas, era o mesmo que ela encontrou lá nos Estados Unidos. Então, isso foi algo que modificou a visão que ela tinha a respeito dos valores. Ela viu que os valores eram os mesmos, a concepção que ela tinha a respeito de família, quando ela encontrou os americanos, os familiares, né, a família que a recebeu lá, ela percebeu que eram os mesmos valores, eram apenas países diferentes, né, à distância, mas que continham os mesmos valores. E ela disse que isso foi um diferencial, também participar nesse programa da Fulbright. É isso. Florence, go on. Okay, so then professionally, Fulbright really enriched my inclusive curriculum knowledge,
especially when we took that curriculum on disability studies, wherein they highlight the capabilities of persons with disabilities and not to highlight what they are weak on. And so that really opened a lot of ideas for me that when I go back to my country, I really have to advocate more on what these people can really do and what they cannot do. And also the technological classes that we have really helped me. Talking about the people with disabilities, ela disse que esse programa da Fulbright, né, ajudou a desenvolver profissionalmente, principalmente na área de currículo, porque ela trabalha diretamente com essa questão de pessoas com necessidades especiais, e as aulas que ela teve dentro, né, desse tema, dentro desse conteúdo, ajudou ela a enriquecer o conhecimento, né, das pessoas, a ver as pessoas, não apenas com a necessidade especial que elas têm, mas também com o que elas podem fazer. Então, foi o que ela aprendeu, né, dentro dessa área de currículo, e ela pode ampliar e trazer esse conhecimento já no departamento que ela trabalha, né, com alunos com necessidades especiais, ou pessoas com, né, habilidades, né, vamos ver assim, com baixas habilidades também. Ok, Florence. Okay, so another thing that FDI has really contributed to my professional growth is the use of technology, especially with the assistive technology and with the different applications that we learned during our classes in technology that really helped me a lot in sharing and giving retooling to my colleagues here, especially in the onset of pandemic. Before, when we don't have the pandemic yet, we are just contained and content with the use of the basics like Microsoft Word, Microsoft Excel. We don't even use virtual meeting applications because we are in a face-to-face setting. But when the pandemic has come, and that's the time that we really arrived here in our country, and then we are the one who really mobilized in spearheading different conferences, different seminar workshops that will enable our teachers continue the education even on a blended platform. Ela falou que também, com relação às oficinas de tecnologias, né, que ela teve, nós tivemos no programa da Fulbright, o conhecimento a respeito de tecnologias assistivas para a educação, como, por exemplo, o Microsoft, aplicativos do Microsoft, do Google, né, como nós podíamos utilizar essas aplicações, esses devices, no aprendizado de pessoas portadoras de necessidades especiais. Então, todo esse conhecimento adquirido, logo quando ela chegou no país, né, tá de volta ao país dela, ela pôde compartilhar esse conhecimento com os colegas, com os professores, e assim adiantar o que nós estamos vivendo hoje, né, que esse período de restrições de pandemia. Então, ela pôde transmitir esse conhecimento, e quando veio o isolamento, né, logo após ela fazer as conferências, seminários com os professores, compartilhar o conhecimento, eles já estavam habilitados a trabalhar de forma online, com aulas remotas, com tecnologia assistiva, porque ela chegou praticamente no momento certo, ali com o conhecimento necessário para habilitar e para trazer competências para os seus colegas. Right, Florence? All right. And yeah, last one will be, they say that the best show of professionalism is how you value other people's time. And I learned a lot of that in the US. Like, you really have to come on time or before time and not later than the time being set. And I also learned that to have meeting, we don't need to have very long meeting like we used to. Like, a lot of intermissions, a lot of other inserts are being done when we do meeting here before. But after the US experience, I realized that meetings can be short, productive and meaningful. Ela disse que um outro fator predominante que ela aprendeu nesse programa foi você valorizar o tempo das outras pessoas, né, dar o valor certo, a questão de chegar, de ser pontual, né, de não ter reuniões longas demais, né, de não capturar ali o tempo das pessoas que não seja de uma forma produtiva, né, de se desmarcar aquele horário de estar ali on time, de estar ali naquela hora, e aí, né, esse é um conhecimento que ela traz para a vida, né, de valorizar, então, o tempo da pessoa. Ok, Florence. Okay, I think that would be all. 100%. Yeah.
of that. Okay, and let's hear from José. And what about you, José? E, José, e a mesma pergunta, né? Como é que esse programa da Fulbright tem ajudado você a se desenvolver pessoalmente, né? Profissionalmente? Então, pessoalmente, né? Pessoalmente, o meu desenvolvimento é bastante interligado ao profissional também, né? Esse programa ele me ajudou a desenvolver os meus pontos fortes, né? Deixá-los mais fortalecidos e, ao mesmo tempo, aqueles pontos fracos, especificamente ligado à questão da língua, a ter confiança mais. Sabemos que o Brasil é um país que somente 5% das pessoas falam inglês de forma fluente, né? E esse ponto, ele é muito importante para a gente. Essa oportunidade de conversar com estrangeiros e ainda mais de poder estar em um ambiente estrangeiro, compartilhar das experiências sociais e culturais fora do país, é algo muito cruciante, sobretudo para os professores, não? Porque são aqueles profissionais que vão tentar passar adiante o ensino da língua, o ensino de outra cultura, né? A minha estadia nos Estados Unidos me trouxe também muito autoconhecimento, porque quando você conhece uma cultura nova, uma cultura diferente, você tem algum parâmetro para comparar com a sua. Você entende por que você se comporta de determinadas formas, por que o outro se comporta de determinadas maneiras. Então, esse autoconhecimento foi muito importante para mim. Por isso eu digo que o crescimento profissional e pessoal aconteceu de forma muito efetiva e de forma concomitante. Quer dizer, ao mesmo tempo, nessa viagem, nesse intercâmbio, né? Verdade. De fato, né? É um autoconhecimento, né? Para gerar um autocrescimento, gerar um crescimento também. E nós nos conhecemos, né? Conhecemos nossos limites e conhecemos também os nossos horizontes, né? E vislumbrar novos horizontes, novas perspectivas. Com certeza, para cada um aqui, acrescentou muito esse programa, assim como os demais programas também da Embaixada e Consulado dos Estados Unidos no Brasil, Fulbright e outros programas, Access, Jovens Embaixadores, enfim. Gente, o tempo está voando. Essa conversa aqui daria horas e horas, horas e horas. We can share hours and hours here because it's so grateful, it's so exciting talk with you about these things. And talking about this, I would like to remember some moments we've spent in our Fulbright program in the US. So eu vou compartilhar aqui a tela com vocês. Eu queria muito mostrar para vocês algumas imagens, né? Fazer uma coisa assim bem saudosista mesmo. Bem, sabe, assim. E aí eu queria que vocês falassem, né, o que chamou a atenção, né, o que vocês lembram, assim, por que isso é um momento memorável, né? Eles mandaram aqui umas fotos pra gente, né, para dizer, olha, esse aqui foi um momento memorável, por quê? Então, essa foto aí, né, foi a experiência que eu tive, eu posso chamar talvez de esporte radical, né? Fiz um esporte radical nos Estados Unidos, aí foi um passeio de balão, na verdade. E essa daqui? Essa foto aqui foi no Monument Valley, né? Famoso por suas gravações antigas do Velho Oeste dos Estados Unidos, né? Ok. E essa foto aqui, né, ela reúne, eu a escolhi porque ela reúne tanto a parte acadêmica, é uma foto que tem várias pessoas, como vocês podem perceber, ela representa o conhecimento acadêmico que eu adquiri lá, isso foi da ocasião do recebimento do nosso certificado, né, com direito à festa de formatura e tudo, no padrão americano, né. Foram momentos bastante felizes, então ela representa esse fator acadêmico, mas também representa a diversidade cultural com a qual nós estávamos presentes lá, com pessoas de diversos países. E essa aqui foram meus colegas, né, brasileiros, foi muito interessante poder conviver com vocês esses poucos dias lá em Washington.
E eu não podia jamais de escolher. Opa, acho que freezing, José is freezing, but eu posso falar aqui que nem parece muito comigo, né? A minha versão cabelo liso. Cabelo liso para os Estados Unidos e enrolado brasileiro. Mas Adriano, um querido também, Elaine de Brasília, Adriano de Cuiabá, Elaine de Brasília, e José de Sergipe e Carla de Rondônia, os 4 selecionados naquele ano 2019, né? E a gente se encontrou só no último dia do programa, eu fui sozinha para Nova York, e os 3 foram juntos para Arizona, né? Mas foi uma felicidade poder encontrar os conterrâneos lá na capital. Eu também selecionaria essa mesma foto aqui para esse momento, ainda bem que você trouxe para relembrar. E também trouxe, né, para demonstrar o orgulho de poder ter feito parte dessa geração de Fulbrighters, né? Ser um dos 4, estar com vocês, outros professores do Brasil, né? Foi uma honra muito grande, por isso eu escolhi também essa foto. So let's see Florence photos. Hey, Florence, let's talk about your best experiences in the Fulbright program. Why did you choose those pictures? Okay. I'm waiting for my pictures. Oh yeah, I'm with my friendship family, Roger foi a família amiga, né? A família amiga que ela recebeu. In Delphi Falls, New York City. Oh no, not New York City, but Syracuse, New York. Foi em Syracuse, na cidade de Syracuse, Nova York, nas Cataratas Delphi, com a friendship family, a família amiga, né? Que recebeu. That's like their send-off gift for us during the time when we are about to leave Syracuse. Os Purges, né? Eu lembro porque eles são vizinhos da minha família também, os Kissen, né? Nós tivemos, mas vamos lá. Now this picture. Yeah, this is the first time that I first went out with the Fulbrighters. É a primeira vez que ela saiu com os Fulbrighters, com os amigos, né? And it was my first heavy snow, coldest moment of my life. Pesada que ela teve na vida dela. I think that's around -11. Ela acha que estava em menos 11 graus Celsius. Ok. That day. We go around Syracuse in a very cold day, freezing. Florence, I think we have 2 audios from you, so it's a kind of sorry. Okay, and now this photo. Can you hear me now? Yes. Okay, so this is our Okay, you are having you have some problems with internet connection. Okay, hi. Okay, now it's back. Now you're back with your voice. Okay, so this is our Thanksgiving dinner. Supposedly Thanksgiving is during the end of October, but we had it at March. So esse foi a ação de graças que nós tivemos no mês de maio. A ação de graça nos Estados Unidos é no final de outubro, começo de novembro, né? E aí as famílias, amigas, as friendship families decidiram fazer uma ação de graça só pra gente. E aqui reuniu todos os Fulbrights na casa da minha friendship family, né? E aí também estava aqui a friendship family da Florence. E aí tem tudo a ver com o nosso programa aqui, que a gente está, né, o nosso tema é Thanksgiving, então a gente está trazendo aqui a nossa experiência, a experiência da Florence no Thanksgiving. Ok, go on. That's really an amazing day for all of us. We enjoyed, we shared our culture, we shared songs, we shared our food, and just simply thanking the Lord for... Nós podemos simplesmente agradecer ao Senhor. And it was just surreal. E foi surreal, foi muito bom. Ok. And that one.
Yeah, the gandang Filipina pose. Essa é a pose Okay, that's showing our filipina. cultural, a gandang Filipina, beautiful Filipina pose, but it's a beautiful women as from mulheres all over filipinas the world. bonitas. We have here, Brazilian Filipina. yeah, Brazilian, Filipino, Indian, and Senegalese. Indiana e senegalês, a pose das mulheres bonitas do programa. Ótimo. Yeah. And how this one? And then this one is like our first reunion with all the host families and the Fulbrighters. Esse foi nosso encontro com as famílias também, as famílias amigas de todos os Fulbrighters, e nós fomos para um boliche. Ok. Yeah, we did bowling and others do it for the first time and they acted like pro. Nós jogamos boliche pela primeira vez, só que nós agimos como se fossem profissionais. Okay, great. And wow, awesome pictures. Wow. Yes, really awesome pictures, travel photos during the spring break. And the other one is an invitation from a cousin. Great. Durante as férias de abril, ela foi para where did you go during the spring break? Okay, so on the one with the big silver round object at my back is the bean. The bean. That's really very memorable for me because the first time that I got my. Do you remember the name of the city? Do you remember? That's Chicago. Okay. Chicago, Illinois. Okay, no bem em Chicago. Foi a primeira vez que ela. It was the first time. It's the first picture. It's the first image that came to my mind when my FDI grant was handed to me. Like when I read the letter from the U.S. Department of State that I am granted with the FDI award in the U.S., the first thing that ever came to my mind is the bean. But when we were given the assignment in Syracuse University, I do not anymore wish to see that particular object because it's really very far from New York. And suddenly there's this invitation from my cousin to go with her in that place, free ride. And so that's really something awesome. And I really believe that when the Lord orchestrates things for you, He will give everything to you. Like what always go beyond your expectation. And the other one, that's John Harvard of okay, just a moment, please, Florence, just a moment. Let me try to summarize what you said, because I remember, but I think I have a briefly thought about this. Ok, ela disse que essa foto sempre lembra ela a respeito de quando você deseja algo, né? Quando você pede algo para Deus, ele vem e supera suas expectativas. Ela encontrou com alguns parentes lá nesse lugar, um primo, né? E eles se encontraram lá, né, nesse lugar. Então, quando ela recebeu o grant, esse lugar foi a primeira imagem, né, que veio na mente dela de saber isso, né? Que você pode pedir as coisas para Deus e ele, né, e você confiar, ele vai superar suas expectativas. Foi mais ou menos isso que eu pude entender, captar, que estava meio cortando o áudio aqui dela, mas foi isso. E eu lembro desse dia também que ela comentou lá durante o programa. E the second picture, Florence. Yeah, the second picture is taken in Harvard University grounds. That's John Harvard, the founder of Harvard University. And that commences, or that ends our 5-day marathon spring break travel. Remember the foi uma maratona que elas fizeram durante as férias, então foram 5 dias maratonando cidades ali por perto. Elas queriam conhecer as universidades ali mais próximas de New York, foram para Harvard. Harvard is in what city? I don't remember right now. In Boston, Massachusetts. Então, isso, em Boston, Massachusetts, onde eles foram conhecer Harvard e as demais
as demais universidades ali próximas, então elas maratonaram, que elas queriam porque queriam conhecer essas universidades ali próximas de Harvard, então foi uma grande maratona de 5 dias. Ok, that's right. Yeah, we had an amazing race of going to 5 states in 5 days. Eles tiveram uma corrida maravilhosa, que foi o objetivo deles, ir em 5 dias em 5 estados diferentes, então eles aproveitaram foi uma maratona mesmo. It's a real interesting race. Right. Kumba, you're here, Kumba. Let's briefly comment your photos. Okay, Tell us about your best experiences during the Fulbright program. Oh, I had a very great experiences. On these 2 pictures, I had the opportunity to visit places that I really wanted to. I was dreaming when I was a child, because for the a picture with Muhammad Ali, he's a boxer. I don't know if you know him. Lugares que ela sempre queria conhecer desde quando ela era criança, gente. Então, Muhammad Ali ali, o boxeador. Yeah. Okay. And when he was boxing, I was a child, and I was. Ela assistia filmes de luta quando era criança. When I had the opportunity, this picture was during the spring break, because I have. Essa foto ela tirou durante as férias de verão da primavera. Yes, it was. And in Louisville, Kentucky, my cousins who are living there invited me to go there. Os primos dela moram nessa cidade e convidaram ela para ir visitar. They took me in this place, and that was really memorable. I visited. E esse lugar foi muito memorável para ela, um lugar. Muhammad Ali's grave, his house, and here is ela pôde conhecer onde ele morou, pôde ver a casa dessa who are in difficulties, to help them to change their life. And the other picture is in as dificuldades e como ele mudou. it is the Statue of Liberty. Yes. E outro também, um lugar que ela queria conhecer sempre era a Estátua da Liberdade. And now this one. This one was during the cultural event, when we were sharing our culture, when we were showing. Foi durante um evento cultural que teve na universidade, onde puderam compartilhar sobre suas culturas e seus países. That was really great, because I had the opportunity to show some Senegalese meal to share with others, to show the Senegalese, and you see my dress. I pôde mostrar as roupas típicas do Senegal dress, and that was really awesome, because we had things from different parts of the world, pode também conhecer coisas diferentes de outras partes do mundo. And that was a very nice day, this day. Yes. Foi dia muito bom também. And now, perfect and picture. This one, I love that one. I love that. Yeah, this one was taken in Jamesville High School. Jamesville High School. Jamesville é uma escola de ensino médio. Yeah. And this day I was presenting about Senegal. Nesse dia ela estava apresentando sobre o Senegal para os alunos. Senegalese educational system, Senegalese culture, and that was sobre o país. A great exchange, because students wanted to know a lot. Foi uma ótima troca que ela fez com os alunos. None of them knew anything about Senegal, so I was. E eles queriam saber muitas coisas sobre o Senegal. Ela pôde falar, compartilhar várias coisas sobre o Senegal. What is things about here in Senegal? How is the education, the culture? Como é a educação, cultura? When we go to school and so. Quando eles vão para a escola? Ótimo, great. I will choose the same picture. I love that one too. Eu gosto dessa foto também. Because you have the world in one picture. Porque nós temos o mundo em apenas uma foto, né? Temos os países. The 17 countries. Nós temos os 17 países em uma foto. 18 teachers from 9 different countries. Isso. Então foram 18 professores de 7 países diferentes. Isso. Yeah, that was really a great day. This day with our cultural event, we shared a lot. Nosso evento cultural. About traditional clothes, traditional meal, and so on. That was really memorable. This day was really. Yes, and if you don't have a traditional clothes to show up, do like me with the Brazilian t-shirt.
I don't like football, but that's the only thing I could. Football and Brazil is my team. I support Brazil. Ok, eu não tinha roupa cultural para mostrar, eu falei para a Kumba, eu fui com uma blusa da seleção brasileira, eu não gosto muito de futebol, mas assim, eu não ia com roupa indígena, né? I could represent the indigenous people from my country, but I will not wear the indigenous, you know? So, eu não ia vestir uma roupa indígena, mas então eu coloquei a camisa da seleção brasileira. Mas aqui vocês podem ver as roupas típicas, né, de todos os países que os Fulbrights, né, os professores estavam representando. Ok. And the last one? Oh, the last one was taken during the end of program session in Washington, D.C. You see Essa foto foi tirada na oficina final, lá no término do programa. Of saying goodbye to other teachers. E aí foi um momento de dizer adeus. Happy to go back home and really sad to be because I had to be separated with people. E aí foi um momento muito especial, um momento muito triste, porque a gente teve que se separar e dizer adeus. Of my family, and that was not easy to say them goodbye. And this day also we had fun. Nós tivemos muitos momentos felizes e não foi fácil dizer adeus um para o outro. I remember those days, we cried a lot. Yeah. I cried. Nós choramos muito nesse dia da despedida, muito. Eu lembro, nossa, eu chorei rios de lágrimas nesse dia. You make me cry again, Kumba. A Florence também chorou muito. Yes, memorable moments, our best experiences. Do you remember do Zé? Ela lembra desse dia também. But for us, it was not easy because we were living. At that time, it was day, so everyone was there, and it was so difficult to say goodbye. I cried, I don't know how much. That was, but the only thing I remember now is the great moment I spent with all of you. Could you say it again? Could you say it again, Kumba, please? Could you repeat it? Could you repeat the last sentence? I said that it was really difficult. It was really difficult to say goodbye. That's why I cried a lot. But right now, the only thing that I remember is the great moment I spent with all of you. Oh, sim, foi muito difícil. You're still a family for me, all of you. Para cada né? Yeah, my love also. Mas agora o que ela lembra hoje foram dos grandes momentos que vivemos, né? Que ela viveu junto dos demais professores, amigos, famílias amigas, né? And it was really memorable for all of us, because now we can see that we have strength, the relationship, the friendship that we have nowadays in 2021, and we are here. So those memorables you can keep those moments in our hearts and also in our minds, and all the experience and the knowledge we gain, we can go forward and help others and spread the word and spread the knowledge, and help our colleagues, our students, and the alumni community here in Brazil. Oh, thank you. I really appreciate having this conversation here with you today. So, oh my God, eu estava falando para eles que tudo isso que nós vivemos nesse momento foi realmente, né, muito bem empregado para fortalecer o nosso relacionamento entre os professores, os amigos, mesmo em países diferentes, fortalecer as relações e todo esse conhecimento que nós ganhamos e experiências, tudo isso nos ajudou a continuar seguindo as nossas vidas, desenvolvendo também, compartilhando com os nossos amigos, nossos colegas profissionais, os nossos alunos, trazendo desenvolvimento para as nossas comunidades, e isso que é, né, a máxima também de um programa como esse, um programa Fulbright, um programa, né, no caso aqui da Embaixada dos Estados Unidos e Consulados, e é por isso que nós temos só que agradecer. Thanksgiving! You have only to say thanks for everything God gave us. You know, all the friends and the families and professionals we become right now. So I really appreciate having this conversation with you, Florence, with you, Kumba,
José de Arimateias, também amigo do coração, muito bom ter vocês aqui. And I would like to, before we we go to, let's go to our wrap up, okay, because we have the last minutes here. I would love to hear from you briefly advice for example, for teachers who would like to apply for a Fulbright program next edition. So tell us in a sentence, please, what's your advice for them? Let's say, qual seria conselho que você daria, bem rapidinho, numa frase, assim, para os professores que gostariam de aplicar para próximos editais, no próximo ano, da Fulbright? José, vamos lá. Primeiramente, o conselho, o principal deles é invista. Dê a você mesmo a oportunidade de participar do programa. E tente, certo? Tente. Preencha o formulário daquela forma que eu falei no início, sendo objetivo, faça o seu voluntariado, mas, acima de tudo, decida participar e tente fazer parte, porque vai enriquecer muito sua cultura, vai enriquecer muito o seu ensinamento em sala de aula. Tá bom? Great. So José was just saying, try. You have to have a try to yourself. So that's the main idea I was hearing from him. Let's see. But the most important thing is to say you have to give a try to you. That's right, José. Okay, right. Kumba, your brief advice. Okay, just believe in yourself. Just keep trying. If you fail one for the first attempt, don't stop, because now continue acreditando em você. Se você, né, não foi selecionado, se você não conseguiu na primeira tentativa, não pare, né? Continue tentando. The program may be the best experience of your life, so go ahead, don't hesitate. If you have the opportunity to do it, because you will você acha que esse programa é melhor, né? É a melhor coisa que você tem para fazer na sua vida, então vá em frente, não desista e siga tentando. Ok, Kumba, thank you. Florence? I definitely agree with Kumba that we have to be the best version of ourselves, and with Jose, you and Kumba, you said that you just give it a try. Dizer como a Kumba, and then for me, você tem que tentar. You just have to have courage, openness to learn, and be able to showcase the best of yourself and the best of your country with all the rest of the world. O melhor de você e o melhor do seu país. Ok. Thanks, Florence. Okay, yes. Antes de terminar, pode falar. Eu só gostaria de dizer que a gente tem algumas perguntinhas no chat que eu gostaria de fazer para eles. So I was telling Carla that before we finish, we have some questions to you guys. The first one that I think it's already been answered is, what is your best memory of the program? So can you answer the second one, that is, what was your biggest difficulty during the program? Então, eu acabei de perguntar para eles qual foi a maior dificuldade deles durante o programa. Okay. You can start with José. Kumba, would you like to answer first? As for me, the biggest challenge was the weather. It was the weather. Because foi o clima, foi dos maiores. A adaptação ao clima frio. Here, and it is almost it is almost hot the whole year, and when I arrived, it was snowing, and ela saiu de um país que era o país dela que era muito quente para uma cidade que era muito gelada, muito frio. Então, definitivamente foi o maior desafio. Foi o clima, foi o tempo, né? Ele chegou lá bem no frio. Florence? Yeah, it's also the weather. Também foi o clima. It's really very difficult to adjust coming from a very humid country to a freezing place in the US. It's really realmente foi muito difícil se ajustar ao país, né? À cidade gelada, porque ela veio da Filipinas, um clima totalmente diferente.
Então, foi realmente muito difícil. Ok. José. I'm looking for rice. Ah, e procurar por arroz. Rice? Looking for rice? Yes, I remember, because we are sisters in rice. Yeah, only rice group. Rice Group, nós fazemos parte do grupo do arroz, que é a cultura filipina, é comer arroz, né? Faz parte da dieta, tanto no café da manhã, no almoço, na janta. Então, também se ajustar à questão da alimentação também foi diferente. José. The hardest thing for me in the US, it's very personal, because just a few days after I arrived there, I lost my father. A maior dificuldade do José foi uma questão muito pessoal, porque logo quando ele chegou nos Estados Unidos, bem no comecinho do programa, nos primeiros dias, ele perdeu o pai dele. So, at the same time, I have a very positive view of the program, but at the same time, when I remember something about the program, I also remember about this episode. Então, quando ele lembra, né, do programa de ter sido selecionado, e foi algo muito bom, ele ficou muito feliz, mas ao mesmo tempo ele lembra desse momento marcante que foi a perda, né, do seu pai. Wow. It's not easy. Ok, so thank you for sharing. Obrigada por compartilhar aqui. Será que tem mais alguém? Sofia? Acho que eu já vi aqui. Acho que respondeu aí a pergunta do Thiago Oliveira, né? Isso. No bate-papo. E é isso, então, gente. Muito obrigada. Muito obrigada por vocês participarem aqui. E eu quero seguir, né? Não podia deixar de agradecer a todos que nos ajudaram aqui a realizar essa primeira live do USBEA Rondônia Live Sessions, Embaixada e Consulado dos Estados Unidos no Brasil, USBEA Brasil, pelo todo o suporte, USBEA Rondônia, todos os alunos e voluntários participantes, Sofia, parceiraça aqui também, né? Não podia deixar de agradecer aos nossos Fulbright Fellows and Friends, Kumba and Florence, thank you so much. Laércio Gonçalves, nosso design gráfico, obrigada. Lucas Sodré, Aloísio também, transmissão ao vivo. Gente, vocês estão no nosso coração mesmo. Foi uma bênção ter vocês todos aqui com a gente. Certo? Então, we are USBEA Rondônia. We are a state alumni club made up participants and alumni of US government-sponsored program, engagement actions and social impact in our community. So, esses somos nós. E vamos de live. Próxima sexta-feira tem live também. Então, ficamos aqui super agradecidos, com o coração cheio de alegria. Espero que você tenha gostado desse momento, né? Desse compartilhar aqui no nosso USBEA Month Thanksgiving. Bye, bye. So, let's say see you. Bye. Tchau. Bye, Tchau. bye. Thank you.